Processos de formação de palavras, exercícios de fixação, parte 3. Faremos agora, da questão 21 à questão 30. Vamos então continuando aí, Foram muitos exercícios, Olha quantos, tá bom? Então vamos lá. 21. Aponte a alternativa cujas palavras são formadas respectivamente por justaposição, aglutinação e parassíntese. Vamos lá, então. Primeiro eu quero uma justaposição, ó. Varapau é uma justaposição, Temos duas palavras aqui se juntando, mas girassol não. Girassol não é uma aglutinação. Girassol é também uma justaposição, tá? Ganha até mais uma consoante S, para que a pronúncia não fique girasol, para fixar a pronúncia no S, no fonema S. Então não é. Vamos lá. Vamos para a letra B. Pontapé é uma justaposição, Anoitecer não serve, porque é derivação parasintética, também a letra A fora, a letra B fora. Vamos à letra C. Maldizer é uma justaposição, tá? Temos o advérbio mal aqui e o verbo dizer. Não há nenhuma perda de nenhum elemento aqui. Então, vemos uma palavra composta aqui por justaposição. Petróleo. Petróleo é também uma aglutinação, pedra mais óleo, petróleo, As palavras se aglutinam, só que embora não é uma parassíntese, embora é outro exemplo de aglutinação, então não serve. Vamos então para a letra D. Vai e vem é uma justaposição. Pega o verbo vai e pega o verbo vai e pega o verbo vem. Junta os dois e forma a palavra vai e vem, que significa, andanças, muitas pessoas se movimentando, confusão. Então aí está formada uma palavra composta por justaposição. Tranquilo. Vamos então agora, eu quero uma aglutinação. Vamos lá, aglutinação. Eu pego a palavra ponta e a palavra agudo, e formo ponte agudo. Então, há uma alteração aí, A vogal A se transforma em I. Então, percebe que houve aí, Percebemos que houve aí uma aglutinação entre a palavra ponta e agudo, formando ponte agudo. Então, a primeira palavra é justaposição, a segunda é aglutinação e a terceira, vamos ver se é parassíntese. Eu tenho o verbo enfurecer conjugado. Ele enfurece, Causa fúria. Vamos lá. Eu vou cortar aqui, ó. Esse aqui, ó, é o radical. E aqui eu tenho o sufixo verbal, Tá bom? E aqui eu tenho o prefixo. Para verificar se é parassíntese, eu vou cortar o prefixo e vejo se a palavra furece vai existir. Furece existe? Não existe. Então isso é uma parassíntese, porque prefixo e sufixo entram ao mesmo tempo, se afixam ao mesmo tempo ao radical. Então, a número 21 é letra D. A opção correta é letra D. Tá? Vamos, então, para o número 22. Assinale o mesmo processo de formação de palavra de feminismo. Gente, temos o radical aqui, ó. Tá bom? E temos um sufixo. Feminismo é uma palavra formada por derivação sufixal.
O sufixo ismo frequentemente indica adepto de algum movimento. Feminismo, quem é adepto ao movimento, né, feminino. Feminino, né? Realismo é quem é adepto ao movimento que preza a realidade. Romantismo, socialismo, capitalismo, tá? Enfim. Feminismo é uma palavra formada por derivação sufixal. Radical mais sufixo. Letra A não é, porque isso aqui é uma derivação parasintética. Letra B também não é, que é outra derivação parasintética. Desapontado não é, porque é uma derivação prefixal e derivação sufixal. Tem o prefixo aqui e o sufixo, tá? Cruelmente, eu tenho aqui o radical. E tem o sufixo mente, formador de advérbios. Então, cruelmente, assim como feminismo é uma palavra formada por derivação sufixal. Então, 22 é letra D. Vamos seguindo, então. Número 23. Faça a correlação entre as colunas. Então, vamos ver a palavra abaixo e vamos ver qual é o processo, né, usado para formar tal palavra. Alfabetização. Gente, tem o radical alfabeto, aqui até, né, o radical aqui, ó. E aí eu tenho o sufixo, tá? Formador de substantivos, tá bom? Vamos lá, então. Isso aí é derivação sufixal. Ou 4, sufixação. Vamos anotar aqui ao lado, né? Vamos anotar aqui, ó. 4. Próxima. O feito. Feito é um verbo no particípio irregular, tá? Então é um verbo, né? É o particípio irregular. Se antes do verbo temos aí um artigo, né? Feito torna-se uma palavra substantiva por derivação imprópria. 4. Então agora vai ser aqui 1. Epa, meu 1 ficou horrível, mas tudo bem, vamos lá. Pontapé. Tem a palavra ponta e tem a palavra pé. As duas se juntam para formar uma nova palavra sem que haja perda de nenhum elemento. Composição por justaposição. 4, 1, fazer aqui, 5. Tá? Beleza. 4, 1, 5. Incapaz. Pessoal, eu tenho o substantivo, o adjetivo incapaz, né? Tem o radical capaz, tá bom? E tem um prefixo antes dele, de negação, que é incapaz, que não é capaz, incapaz. Vamos lá. Então, capaz, né? Aqui, ó, o radical, e antes eu tenho um prefixo. Então, eu estou formando uma palavra por derivação prefixal ou prefixação. Número 2, tá? E aí sobrou agora a palavra infelizmente. Eu tenho radical feliz. Bom, eu tenho o sufixo, aqui, peraí, feliz. Eu tenho o sufixo mente, formador de advérbios, e tenho o prefixo in. Se eu tenho prefixo e sufixo, eu tenho que verificar se não é derivação parasintética. Para fazer essa verificação, eu vou cortar o prefixo. Se a palavra existir, não é derivação parasintética. Eu cortei o prefixo in aqui, ó. Ficou a palavra felizmente. Como existe a palavra felizmente, eu suponho, né, eu confiro, tá, que primeiro formei felizmente para depois formar infelizmente. Então é prefixação e sufixação, e não derivação parasintética, tá bom? Então, 4, 1, 5, 2, 3. Anotei aqui, ficou, né? Vamos lá. 4, 1, 5, 2, 3. Então, aqui é 4, 1, 5, 2, 3.
derivação sufixação, derivação imprópria, composição, pontapé por justaposição, incapaz, prefixação, tá? E, infelizmente, número 3, prefixação e sufixação. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação parasintética? Gente, né? Aqui eu nem tenho prefixo, então não tem como ser derivação parasintética. Conversinha também não. O com pertence ao radical. Se eu não tenho prefixo, se eu não tenho um dos dois elementos, prefixo ou sufixo, já não é derivação parasintética. Principalmente, também não tenho prefixo aqui, só tenho sufixo. Então, não pode ser derivação parasintética. Assustadora. Eu tenho o radical sust. Tenho o sufixo. E tenho o prefixo. Se eu tenho prefixo e sufixo, pode ser que haja aí uma derivação parasintética. Como faz a verificação? Corta o prefixo. Existe a palavra assustadora? Não existe. Tá? Então, chego à conclusão de que a palavra assustadora foi formada através de um prefixo e de um sufixo simultaneamente. Ou seja, um caso de derivação parasintética é letra D. Marquei aqui a letra D. Opção D. 25. Analise as afirmações, né, abaixo e depois assinale a alternativa correta. Vamos lá. Número 1 é o conceito aí de derivação imprópria. Derivação imprópria ocorre quando uma palavra pertence a uma determinada classe, né? Quando uma palavra que pertence a uma determinada classe, ela é utilizada como se fosse de outra classe gramatical. Isso é um conceito de derivação imprópria. Está correto, né? Correto. Então, a 1 está correta. Vou marcar aqui, ó. Vamos lá. O coelho verde saiu correndo. O coelho é uma derivação imprópria? Não, gente, porque eu estou antepondo um artigo diante de um substantivo. Então, por natureza, já é um substantivo. A derivação imprópria é quando uma palavra que não é substantivo, né? Uma palavra não é substantiva. Eu coloco um artigo antes dela e a torno substantiva. Isso é uma derivação imprópria. Agora, quando uma palavra já é substantivo, naturalmente eu vou ter que colocar um artigo antes dela. Então não estou transformando, não posso transformar um substantivo em outro substantivo. Um substantivo já é substantivo. Então, o coelho não serve, porque coelho já é substantivo, eu antepondo o artigo, não vou mudar a classe gramatical dele, porque vai continuar sendo substantivo. Então, o número 2 está errado. Número 3. O amanhecer de ontem foi magnífico. Agora, amanhecer é um verbo. É um verbo impessoal, né? Pode ser usado também no sentido figurado. Amanhecer é um verbo. Se eu anteponho um artigo antes do verbo, eu transformo tal verbo em substantivo, por derivação imprópria. Tá? Então está certo. As opções, apenas as opções 1 e 3 estão corretas. Qual é? Aqui, ó, letra C. Não. Letra D. Apenas 1 e 3 estão corretas. Então é letra D. Pronto. Vamos à próxima. 26. E, gente, essa aí talvez seja mais difícil, né? Dessa bateria de exercícios aí, né? Mas vamos lá. Onde há erro de identificação do elemento mórfico, né? Quadrar. Temos aí uma derivação parasintética, aqui é o radical da palavra, tá? Certinho. Está correto. Pareceram é uma vogal temática, né? Mais tarde estudaremos em verbos, né, a questão das vogais temáticas. O que fazem as vogais temáticas? As vogais temáticas ligam radical às desinências possíveis no verbo. Tá? Então, a vogal temática está ligando o radical parece
a desinência de número pessoal aqui, ó. Terceira do plural. Tá bom? Já que o presente não tem desinência modo temporal. É zero, tá bom? Mas isso aí, calma, que veremos isso posteriormente. Então, parece radical, ram, né? Parecerão, né? É desinência de número pessoal de terceira pessoa do plural, né? E o é a vogal temática, ela está possibilitando a ligação, né? Do radical à desinência número pessoal. A vogal temática ela faz isso, né? Ela possibilita a ligação entre os elementos mórficos. Ela por si não é um elemento mórfico. Mas isso aí será melhor estudado, né, em verbos, tá bom? Transparência é uma desinência indicativa de gênero feminino. Bom, o X da questão da 26 está aí. Gente, as pessoas, assim, às vezes confundem e acham que é desinência de gênero. Não. Na língua portuguesa, tá? O feminino se faz com a desinência a e o masculino se faz com a ausência da desinência a. Vamos lá. Vamos guardar o seguinte. As pessoas confundem gênero da palavra, tá? com espécie, gênero de espécie. Bom, vamos finalizar de uma vez. A somente será desinência de gênero quando houver uma palavra masculina correspondente. Por exemplo, em transparência, existe transparência? Não existe. Então, a não é desinência de gênero. Tá? A somente será desinência de gênero quando houver uma palavra masculina correspondente. Não existe a palavra transparência. Tá? Então, a não é desinência de gênero. A é uma vogal temática que fecha a palavra, fecha a pronúncia de uma palavra. Então, a não é, tá bom? Então, o erro está aqui. Viajei é outra vogal temática, porque ela está possibilitando a ligação do radical, viage, tá? A desinência de modo temporal, de pretérito perfeito, tá? Mas vamos lá, então. Então está certa. Agora, vamos pegar aqui a palavra dispostas. Vamos verificar se o a é desinência de gênero. Será desinência de gênero se houver masculina correspondente. Se houver palavra masculina correspondente. Existe dispostos? As mulheres dispostas, os homens dispostos. Sim. Então, a será desinência de gênero. Tá? Então, está correta também. Então, o que fica da questão é o seguinte. Questões relacionadas ao verbo estudaremos posteriormente, os elementos mórficos que formam o verbo. Eles são estudados mais a fundo quando mexemos com verbos. Segundo, a desinência a será desinência de gênero, tá? Quando houver palavra masculina correspondente. Será desinência de gênero feminino quando houver palavra masculina correspondente. Outra coisa, o O não é desinência de gênero, desinência de masculino. O masculino, na língua portuguesa, se faz pela ausência da desinência a. Coisas da morfologia aí, fiquem atentos, é só olhar mais uma vez, voltar um pouquinho o vídeo e avaliar as explicações para vocês poderem compreender melhor. Vamos lá, seguindo, 27. Assinale a única alternativa cuja palavra sublinhada é formada por derivação parasintética. Já estamos craques aqui em derivação parasintética, né? É só cortar o prefixo e ver se a palavra existe. Primeiro, veja se tem prefixo. Né? Cortou, a palavra existe? Não é derivação parasintética. Cortou, a palavra não existe? É derivação parasintética. Então, ó, eu tenho um radical aqui triste, eu tenho o sufixo e tenho o prefixo. Cortei o prefixo. Existe a palavra tristecer? Não existe a palavra tristecer. Então, entristecer é formada
por derivação parasintética. Sufixo e prefixo entram ao mesmo tempo. Letra A. Já achamos. Pronto. Tá? Já achamos. Vamos lá, então. Aqui, ó, plantar, né? Aqui, pode ser formada por sufixação, que entra um sufixo verbal aqui. Ataque, por derivação regressiva. Convosco é uma aglutinação, né, de preposição mais o pronome, formando o pronome oblíquo, com nós, com vós, né? Em vez de falar com vós, fala-se convosco. E vitorioso é derivação sufixal, né? Eu boto o sufixo oso, né? Acresço o sufixo oso ao radical, formador de adjetivos, tá? Formando aí o sufixo radical mais sufixo, derivação sufixal. Então vamos lá, vamos prosseguindo. 28. Palavra couve-flor, planalto e aguardente são formadas por couve-flor, couve mais flor, couve-flor. Composição por justaposição. Plano mais alto, planalto. Plano alto, perco o O. Composição por aglutinação. Aguardente, água ardente, perco um A, também é uma aglutinação. Então, composição por justaposição, couve-flor. Planalto, composição por aglutinação. E aguardente, composição por aglutinação. Então, gente, é letra D, composição, tá? Composição, palavra A, palavra B formam palavra C. Ou tem até composições formadas por mais de uma palavra, tá? Então, quando palavras se juntam para formar uma nova palavra. Se na junção elas se mantêm íntegras, composição por justaposição. Se na composição um dos elementos é perdido, ou mais, a composição ocorre por aglutinação. Aqui a palavra aguardente, né? Eu perco aí um A, né? O primeiro A da palavra ardente, aguardente, tá bom? Então aí ocorre a aglutinação, composição por aglutinação. Mas a questão nem pede isso, a questão é simples. Próxima, 29. Marque a alternativa cujas palavras são compostas por justaposição e por aglutinação. Ainda bem que eu já tenho essa informação, agora vai ser fácil. Pé de moleque, justaposição. Pontapé, justaposição. Bem me quer, justaposição. Beija-flor, justaposição. Não há perda de nenhum elemento fonético até agora. Couve-flor, justaposição. E planalto, plano alto. Se eu perco a vogal O na junção das palavras, elas se aglutinam. Então, couve-flor, justaposição. E planalto, aglutinação. Letra C. D. Outrora, aglutinação e couve-flor, justaposição. Está invertida a ordem, pedida lá no enunciado. Aguardente, né? Aguardente, aglutinação e peralta, aglutinação também, tá? Vamos lá, então. Próxima. Marque a alternativa que apresenta a palavra não formada por derivação sufixal. Então, todas elas aí são formadas por derivação sufixal. Sempre tem um sufixo acrescido ao radical. Menos em um caso. Só um caso. Espaçoso, carinhoso, o sufixo oso, praticamente, sufixo mente, né? Formador de advérbios. Americano, sufixo ano, formador de nacionalidade. Frangueiro, o sufixo eiro. Nivelamento, o sufixo mento aqui, nível, né? Amento aqui, o sufixo mento. Sufixo ista. Só que na palavra desnível, eu não tenho sufixo. Eu tenho aqui somente o radical e um prefixo. Então, gente, é letra D. A letra D apresenta uma palavra que não tem sufixo. Então, jamais pode ser formado por derivação sufixal.
eu tenho aí a palavra desnível formado por derivação prefixal. Então é isso, pessoal. Terminamos aí, tá? Mais uma bateria de exercícios. Só tem mais uma aula que vamos do 31 até o exercício 40. Praticando bem, tá? Então, até lá!